Aguardando aí os primeiros a entrarem, vamos ver quem que vai colocar uma boa noite aí primeiro. Vamos ver se é de Franca ou de fora, hein? Graziela, boa noite. Carlos Roberto, a Suzy. A Graziela, pelo sobrenome, eu acho que é da sua família, né? Do Flauzino, é isso? Rafael, Roseli, Irene. Gente, boa noite a todos. É uma alegria a gente, mais uma vez, nos encontrar aqui nesse momento de reflexões, um encontro sempre fraterno, em que, inicialmente, é no dia e no horário do nosso encontro no Núcleo Assistencial Avelina Maria de Jesus, no Jardim Aeroporto, e aí, em função do isolamento, felizmente, a gente começou a reunir pessoas de Franca, depois de outras cidades, de outros estados, amigos nossos que estão em outros países. Então, provavelmente, de alguma maneira, a gente vai manter depois também algo ainda online, porque são encontros maravilhosos. Então, a gente lembra, né, que tudo aquilo que a gente já faz em nossas reuniões, né, pedir preces para entes queridos, para familiares, sejam, né, por problemas de saúde, espirituais, emocionais, aqueles que estão internados, quem tem o hábito da água fluidificada, certamente a espiritualidade se encontra presente, e nós vamos fazer mais uma noite muito especial com o amor e o carinho que todos trazem aí. Não se esquecendo de colocarem as cidades, né, além de Franca, para a gente poder estar agradecendo e mandando um abraço ao final. E como sempre, a gente inicia com a música, para já criar o ambiente de tocar os nossos corações. Olá, boa noite. Eu vou cantar junto com o Estevão, Quanta Luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que assim seja. Bom, essa semana a gente assistiu uma palestra da Marleninha Essado e o Antônio Carlos começou com uma poesia, e aí a gente relembrou que quando a gente falava, né, do tema do livro Paulo e Estevão, a gente também, além da música, trazia a poesia. E aí, claro, né, que foi muita emoção e saudade dessas palestras, e aí eu convidei o Flauzino para poder participar com a gente, que era quem declamava as poesias. Hoje a gente tem a grata felicidade
de ter poesias também no nosso encontro. Boa noite, Flauzino. Boa noite, meu caro. Vamos lá? Vamos lá. De Eurípides Barçanufo, Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus, Deus, nome 1000 vezes santo que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vato, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na reiva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade. Que lindo! O duro é da continuidade aqui, Flauzino. Além da emoção da poesia em si, a saudade aí dos nossos encontros. Algumas pessoas aí já falaram também dessa saudade de você. Depois você dá uma olhadinha aí nos comentários. E daqui a pouco a gente volta com mais poesia, Flauzino. Ok. Obrigado. Mas a poesia é do Eurípides Barçanufo, é linda.
Obrigado, Flauzinho. Daqui a pouquinho retornamos, querido. Valeu. Bom, pessoal, vamos nos recompor aqui. Nós temos alguns companheiros e companheiras aí, né, que estão pela primeira vez com a gente, ou fazia muito tempo que não estavam, né, sintam-se convidados a estar com a gente todos os domingos nesse horário, e a gente escolheu falar um pouco mais, né, do livro Paulo e Estevão, porque no dia 24, né, o tema que o Grupo Arte e Vida e o Centro Luz e Amor trouxe para reflexão foi a quarentena, né? E relacionando a quarentena que nós estamos vivendo hoje com outras quarentenas. E uma delas, né, foi muito marcante, né? Foi a de Paulo, que tão logo, né, se encontrou com Jesus às portas de Damasco. Ele se preparou durante 3 anos num deserto, numa quarentena bem mais dolorosa, bem mais restrita, né, do que a gente está vivendo agora, porque sabia da necessidade, né, para um recomeço. Então, o sentido que a gente está vivendo hoje, também algumas limitações, também, né, são para retomadas, lembrando, né, de que a partir de como Paulo propagou o evangelho, né, foi criada uma palavra, né, paulatinamente, porque Paulo ele ia para uma região e ficava até que a mensagem estivesse enraizada. E assim também somos nós, que também, cada vez que a gente dá um passo, é preciso que a gente se estabilize para poder dar um outro passo. Então, trazer aqui o livro Paulo e Estevão, ainda que 1/1000 do que contém esse livro, é que seja um incentivo para aqueles que já leram, reler o livro, e aqueles que ainda não leram, por favor, leiam este livro, né? Sejamos espíritas ou não, quem não é espírita tem outras obras que falam de Paulo, mas qualquer assunto, qualquer sentimento, qualquer conquista que a gente esteja buscando na questão espiritual, o livro Paulo e Estevão, em algum momento, ele vai ter ensinamentos profundos. Assim como uma parábola ou um livro que a gente lê, é preciso que a gente se coloque, né, naquele lugar, naquele espaço de tempo, naqueles personagens. Qual desses personagens tem a ver comigo? Então, nesse livro, a gente tem exemplos, né, maravilhosos, seja para o nosso crescimento espiritual, para a nossa retomada, nas horas das aflições, para todas as situações. E lembrando também, né, que tem muitos personagens ali que nem sempre são citados na literatura, né, algumas mulheres, alguns outros personagens, que é interessante a gente conhecer, porque a gente fala de Paulo e certamente, né, o evangelho no Ocidente se deve em grande parte a Paulo, mas teve outros personagens, outras mulheres lá também, que fizeram muita diferença e foram, certamente, já na programação espiritual, né, já nos planos de Jesus, né, foram reunidas naquele momento ali. O momento que mais encontraram-se almas luminosas foi aquele. Não deu tempo dessas almas compreenderem a mensagem de Jesus e se modificarem. Muitas daquelas almas já vieram com um propósito, né? Tanto que muitas delas foram jogadas à fogueira, às feras, nos circos, né? Então, são almas que deram um testemunho muito profundo, né? A gente tem algumas lições interessantíssimas ali, porque a presença de Lucas, ela é muito pontual em alguns momentos da trajetória de Paulo, e é ele quem fala para os companheiros ali, né, de Pedro, João, né, por que não colocar o nome de cristãos? Porque até então eles se chamavam por caminheiros, né, a casa do caminho,
E aí o Lucas fala, né? Falou, olha, mas caminhos, tem muitos caminhos, tem os caminhos do mal também. Então isso pode ser mal interpretado. Então Lucas sugere, né, o termo cristãos, os diálogos de Paulo, né, falando, né, da importância de levar o evangelho para outras regiões, e é isso que a gente falou agora há pouco. Então, nós temos muitas situações ali que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. Eu vou falar bem pouco do livro, eu vou pegar apenas um trecho, que é aquelas 4 palavras, né, que a gente colocou ali, né, na divulgação do encontro, mas só falando um pouquinho antes, a gente tem ali no início, né, esses personagens que vão estar mais centrais ali no livro no início, Paulo até o final, mas que tem tudo a ver com a história ali, né? É que Saulo, naquele momento ali, né, era uma promessa, né, do judaísmo, era um fervoroso defensor do judaísmo, né? A sua transformação foi muito marcante, porque ele já era muito íntegro, ele já se entregava por inteiro naquilo que ele fazia. Então, enquanto ele era um defensor apenas do judaísmo, ele fez por inteiro. Ele era noivo de Abigail, que tinha um irmão, que era Gesiel, que depois muda o nome para Estevão, e é o nome que fica mais conhecido, né? E aí, no começo da história, né, Estevão se torna o primeiro mártir, né? É o primeiro que é apedrejado, né, nas perseguições, amando de Saulo. E aí, a partir desse momento aí, em diversas situações, Saulo perseguindo Jesus e sempre se encontrando com pessoas e situações que o confronta de uma maneira que ele vai questionando cada vez mais, intensificando cada vez mais as perseguições. E claro, que quando a gente busca algo ou alguém com muita insistência, certamente um dia a gente encontra, né? E aí, num determinado momento, ele fica sabendo que um cristão que influenciou muito sua noiva a se tornar cristã, e isso o incomodava muito, era Ananias, e aí ele vai persegui-lo, né, na cidade de Damasco. E aí eu quero trazer o Flauzino aqui de novo, que ele vai também, através da poesia, trazer a beleza que foi esse encontro. A encruzilhada de Damasco. Ia para Damasco o altivo Saulo, com cartas do Sinédrio e autoridade, para prender os homens do caminho, discípulos amados de Jesus, o Nazareno que morreu na cruz, em pleno testemunho da verdade. Saulo, doutor da hebraica sinagoga, em cujo nobre cargo de rabino, mercê do seu valor e inteligência, era o orgulho da própria raça hebreia. Buscava com denodo honrar a toga que recebera após longos estudos das mãos dos sacerdotes da Judéia. Vendo no cristianismo, então nascente, o maior inimigo de Moisés, procura persegui-lo rudemente, calcando-o sem piedade aos próprios pés. Apedrejando Estevão e ameaçando seus companheiros que andavam pregando uma doutrina nova e extravagante, que falava de amor e de perdão, tratava um criminoso como irmão e tinha um carpinteiro por seu mestre. E ainda mais, chamavam-no o Messias. Não, isso era demais. Era uma afronta aos nomes de Moisés,
Abrão e Elias. E ele vai a Damasco, decidido a defender a grei do judaísmo. Teria de abafar aquelas vozes que se erguiam a pregar o cristianismo. Perdão. Aqueles pescadores pagariam sua ousadia de, na Palestina, pregar ao povo eleito uma doutrina contrária ao milenário mosaísmo. Mas, no caminho, perto de Damasco, sob a bênção da própria luz do dia, prostra-se ao chão, extasiado Saulo. O carpinteiro que morreu na cruz, irradiando resplendente luz, naquele instante, ali lhe aparecia, dizendo-lhe, sereno, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, meu amigo? Quem és, Senhor? Que tens a ver comigo? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão, a quem tanto persegues sem pensar. Escuta-me, eu te falo ao coração. É duro para ti recalcitrar, irreverente, assim contra o aguilhão. Que queres tu, Senhor, então que eu faça? Pergunta Saulo, tendo opresso o peito. Segue para Damasco, respondeu-lhe o Cristo. Lá saberás o que deve ser feito. Sentindo que vibrava em seu espírito a clarinada augusta da verdade, naquele instante transformou-se Saulo, a quem Jesus chamou vaso escolhido, no pregador brilhante e destemido, que veneramos hoje como Paulo, o grande apóstolo da gentilidade. Desculpa. Claudinho, obrigado. Já fica o convite para outros domingos aí. O dia que você falasse, ó, eu estou pronto, a gente traz mais poesias aqui, viu? Obrigado. Obrigado, Flauzinho. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. E esse encontro também, né, como eu falei agora há pouco, são os nossos encontros. Então, a gente queria trazer, né, alguns trechos para fazer, né, essa contextualização com a nossa caminhada também, né? Logo após ele identificar que realmente era Jesus que veio ao seu encontro, ele já diz para Jesus, Senhor, o que queres então que eu faça? E aí, é nós que temos que perguntar, né? Senhor, o que queres então que eu faça? Porque enquanto a gente não tem essa fala bem direta, a gente generaliza, né? A gente precisa fazer algo, nós estamos fazendo pouco, e quando a gente vê almas tão objetivas, né, quanto Saulo, ele já diz, o que queres que eu faça? Assim como Francisco de Assis, Senhor, fazei-me instrumento do vosso amor, e não fazei de nós, porque eles sabem que a caminhada, por mais que os companheiros são importantes, a caminhada é sozinha. Madre Teresa dizia que era um pequeno lápis nas mãos de Deus, e Deus pedia para que ela escrevesse uma carta de amor à humanidade. E ela escreveu essa carta de amor. Sempre a gente vai acompanhando aqui, né, a questão dos comentários. Continuem aí, aqueles que a gente conseguir aqui, a gente vai incluindo no nosso bate-papo, assim como colocar as cidades, né, que vocês estão aí para agradecer ao final, né? O Leonildo está colocando assim, como explicar o conceito almas gêmeas como Paulo e Abigail? O amor que os atraiu, por muito desacredito na possibilidade de almas gêmeas. A gente coloca realmente almas gêmeas como um sentido figurado, né? Porque ninguém nasceu junto e vai caminhar junto por toda a eternidade. Então, é uma simbologia
né? Gêmeas no sentido de um amor profundo, uma sintonia muito grande, mas a sintonia dele também, apesar de ter perseguido e apesar de ter sido, né, apedrejado por Saulo, Estevão passa a ser também uma alma gêmea dele, porque as inspirações que Paulo acreditava ser diretas de Jesus eram de Estevão, que estava ao seu lado. Então, o conceito, né, de almas gêmeas é no sentido figurado. E aí Paulo fica, né, Saulo fica extasiado com esse encontro e ele já quer pregar, né, a todo momento essa revelação, mas ele tem algumas tentativas e ele já percebe que, apesar, né, de ter feito aquele encontro maravilhoso, ele precisava se preparar, ele aceita já com humildade, né, os conselhos, as sugestões para se retirar, para diminuir um pouco aquele sentimento tão odioso que ele tinha espalhado nas perseguições, e é quando ele vai para o deserto, né, e encontra Áquila e Prisca, que seriam almas que o acompanhariam também depois, né, não só durante o período de preparação, né, e são almas que já dão um exemplo de perdão, porque o casal achavam que era um nome igual, não imaginavam que era o próprio Saulo, que tinha, inclusive, perseguido familiares e amigos deles, levado a extremos de tortura, de morte, mas ele já recebe o perdão. E o retorno, né, de Saulo, eu não vou falando aqui numa ordem muito cronológica, né, mas é de muita resistência, lutas, renúncia, transformações, perseguições. Ele passa pelas situações mais variadas para cada vez mais, né, a mensagem se enraizar dentro, né, do seu coração. E tem uma frase, né, que é muito conhecida dele, que ele diz: infeliz eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Percebam que Paulo não está falando só dele, Paulo está falando de todos nós. Quando a gente descobre a mensagem do Evangelho, quando a gente fala assim, não, essa vai ser a minha escolha, esse vai ser o meu roteiro, a gente faz compromissos com a nossa intimidade, com a sociedade, com as pessoas que a gente ama, mas, claro, na nossa ainda, né, infância espiritual, a gente tropeça, a gente erra nos mesmos erros algumas vezes, e aí é isso que Paulo está nos dizendo. O bem que eu quero fazer, nem sempre eu consigo, e o mal, não no sentido do mal verdadeiro, né? Mas os erros, as falhas que eu já percebi e que eu quero evitar de qualquer maneira, esse eu não consigo evitar. Mas é com muita persistência, com esses exemplos que a gente trouxe aqui, né? É que a gente vai se firmando, vai construindo, errando menos. É difícil uma trajetória, né, como Paulo teve, né, mas, como eu falei anteriormente, não foi uma grande mudança para Paulo, porque ele já era muito intenso, muito honesto nos seus propósitos, muito rígido. Então, ele simplesmente mudou o roteiro e aproveitou todos os sentimentos que ele já tinha de conquistas para conquistar outras virtudes. Talvez a humildade foi a que ele mais trabalhou, né, no decorrer de todos esses anos. E tem momentos muito marcantes que, como eu falei, serve para a nossa intimidade, mas também serve para o nosso trabalho, né, dentro de sociedades, né? Todos nós participamos de algumas sociedades com o propósito do bem, sejam elas espíritas ou não. Eu tenho certeza que ou todos, ou a grande maioria de nós aqui se envolve. E eu queria trazer um momento muito importante no livro, que, segundo Emmanuel, né, em alguns trechos ali, o Evangelho poderia sofrer uma grande ruptura de continuidade, não fosse a interferência,
né, da espiritualidade, mas também de algumas almas, né, como Pedro, né, que tinha um bom senso de sempre resolver, né, as questões conflituosas de uma maneira muito serena, né, o bom senso encarnado, né, como alguns diziam, porque teve um momento importante, né, do início do Evangelho, em que Paulo já sabia da importância de levar para os que não eram de Israel, né, os chamados gentios, uma mensagem simples, sem muitas restrições quanto tinha o judaísmo, e tinha a figura de Tiago, que não só por acreditar e ser defensor do judaísmo, mas também como uma forma de defender a casa do caminho, de defender a continuidade dos trabalhos, defendia muito, né, ainda esses hábitos que eram muito mais do mundo do que espirituais. Mas ali gerou um conflito muito grande e Pedro, como sempre, não dava uma resposta de imediata. Ele primeiro se reservava, orava, para depois tomar as suas decisões. E num desses dias em que ele, de joelhos, né, pedia em prece a intuição, né, as inspirações do alto, né, pedindo direto a Jesus, ele tem a presença luminosa de Jesus, né, dizendo a ele: Pedro, atende primeiro os filhos do Calvário, depois vocês atendem os teus caprichos, né? Então, eu fico pensando e lembrando quantas vezes, né, em nossas equipes de trabalho, a gente perdeu horas de discussões, debates, diálogos, enquanto, na verdade, a gente estava pensando muito mais em atender a minha opinião, os meus caprichos, porque se realmente a gente atendesse os filhos do Calvário, ou seja, se a gente visse primeiro o que era melhor para os aflitos, a gente resolvia as questões com mais clareza. E Pedro faz isso. Ele não defende nem o posicionamento de Paulo e nem de Tiago. Ele defende a continuidade do evangelho com ambos, cada um com as suas responsabilidades, as suas características, mesmo sabendo que para o evangelho continuar, ele precisava da simplicidade e da coerência que Paulo trazia. Mas naquele momento ali, Tiago tinha uma importância muito grande. E quando eu falo, né, e não sou eu que falo, né, no livro mostra, quanto mais ele foi indo ao encontro da mensagem e da vivência do evangelho, mais ele foi se tornando solitário. Porque aqueles que não compreendiam, amigos, familiares, os próprios companheiros dele, do Sinédrio, foram se afastando, até que ele resolve, depois de muitos anos, procurar o pai, né, que já havia muito tempo que ele não o encontrava, e aí o pai já tinha ouvido, né, falar daquele encontro que ele supostamente teria tido com Jesus, mas ainda, como a maioria, o considerando como um doente, como alguém que estava desequilibrado, e aí ele tenta relatar para o pai, e o pai não o aceita, e coloca ele, né, numa das muitas encruzilhadas que ele esteve, né, como o poema que o Flauzino declamou, ele tem que escolher, porque o pai fala para ele: olha, agora você vai escolher, né, ou os laços de família, ou esse Jesus. Por ele, não era uma escolha, porque por ele era possível conciliar. Mas como Jesus era impossível ele se desvencilhar, naquele momento da sua trajetória ali, né, para o sentimento do pai, é como se fosse escolher, né, a deserção ali, né? A Karen está colocando ali, Pedro representa a emoção e Paulo a razão, né? O Pedro, ele agia muito com o coração, mas ele não se precipitava também, né, Karen? Porque, às vezes, quando a gente age com o coração de forma muito impulsiva, aí, às vezes, a gente perde também o sentido da razão, né? Então, o Pedro, ele era muito amoroso, mas ele não era impulsivo, ele esperava, né,
alguns momentos para tomar as suas decisões. Eu vou falar aqui o que o Alcides colocou aqui, ó, para não perder o time aqui. Esse ano, Natal, não tivemos meu tio Flauzino ao vivo, mas tive a grata surpresa de assisti-lo aqui. Obrigado, Jamil, pela alegria que me proporcionou e parabéns pelo trabalho. Tio Flauzino, sensacional. Eu quis falar isso aqui porque, às vezes, a gente tem visto apenas as limitações, né, que esse momento tão complexo tem nos colocado, né? E é preciso que a gente também enalteça tudo isso, né, que esse momento está nos trazendo de positivo, né? Esse encontro, né, como pessoas que estão aqui em outros estados, né, em João Pessoa, em Goiás, em Minas Gerais, em outros países, né? E quanto mais a gente compreende, né, que esses sentimentos não se perdem, a gente pode estar, né, se fortalecendo, pois certamente os reencontros vão retornar, e aí a gente vai estar em condições aí mais equilibradas, né, buscando a nossa retomada aí, não retornar ao normal, né, porque é o normal que nos trouxe a necessidade de uma pausa, né, então que a gente retorne melhor. E quando ele sai, então, da casa do pai, foi um dos momentos mais difíceis para ele, porque ele sai muito atordoado da casa do pai, e aí ele busca refúgio numa gruta para descansar um pouco. Ele faz como que uma revisão de toda a sua trajetória, os sonhos, a noiva que ele tinha como um dos seus maiores motivos de felicidade, o sucesso no Sinédrio, que depois ele viu que não era a real felicidade, e aí ele começa a pensar todas as lutas, por tudo que passou, e aí ele, num desdobramento, ele vai até uma região, ele é levado até uma região superior, e no que a gente chama, né, num encontro de êxtase, ele vê de forma luminosa Abigail e Estevão, que para mim é o momento mais sublime do livro, é o momento de grande encontro, que a gente tem um roteiro, só naquele trecho ali de algumas páginas, já temos um roteiro para a nossa vida. Quando ele se vê, ele está de joelho, aos prantos, e aí Estevão dá a mão para ele e diz: levanta-te, Saulo. Levanta-te. Eu gosto muito de relembrar, em outros encontros a gente já falou isso aqui, dos milagres de Jesus, dos milagres dos apóstolos, que não são milagres apenas na questão física, de fazer levantar alguém que é aleijado. Os milagres que Jesus fala assim, olha, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, é dar a mão para alguém que está no chão, que está caído, e dizer, levanta-te e vamos seguir em frente. E aí, Abigail diz para ele com muito carinho, que isso, Saulo, choras? Estarás desalentado quando a tarefa apenas começa? E aí eu pergunto de novo, Abigail está dizendo apenas para Saulo ou está dizendo para todos nós? Para a gente lembrar que nos momentos difíceis, nos momentos de tristeza, nos momentos de desânimo, para a gente lembrar, a tarefa para nós está apenas começando. A mensagem do Evangelho está apenas começando a florescer no sentido no livro que é colocado, né, de que o Evangelho é uma árvore e que vai dar bons frutos. Então, para nós, agora que essa semente está começando, então, a florescer. Tudo que o Saulo, naquele momento, vai pensando, ele não precisa e ele nem consegue expressar. Abigail e Estevão captam e respondem.
ele começa a ter um sentimento de remorso por ter sido o instrumento da morte de Estevão. E aí Estevão, antes dele expressar em palavras, diz: não te detenhas no passado. Para nós, de novo, erramos muito, tivemos muitos desvios do caminho, mas não nos detenhamos no passado. O que nós podemos aprender com os nossos erros, mas é daqui para frente. E aí, depois de um diálogo maravilhoso, ele percebe que Abigail e Estevão já estão se despedindo, mas ele ainda tem muitos questionamentos, e um deles é, já que Jesus foi ao seu encontro por uma tarefa tão maravilhosa, ele queria saber, para compreender os desígnios de Cristo, o que ele teria que fazer então? E aí Abigail responde apenas: ama. E ele amou. Todos indistintamente. Que ainda não é o nosso caso, mas que já estamos a caminho. Já estamos estendendo aquele amor que a gente tem pelos familiares, por alguns amigos queridos, nós já estamos estendendo até para alguns desconhecidos, quando nos somos solidários a algumas almas, quando cuidamos, quando temos sentimentos de acolhimento. Então, esse amor, primeiro por mim mesmo, quando a gente fala, né, do ame sua vida, que eu só vou conseguir amar ao próximo quando eu me amo, quando eu me respeito, quando eu me aceito. Então, esse amor, no início, como fazer algo pelo outro. E depois a gente vai compreendendo e sentindo esse amor mais na plenitude, e aí não vai precisar ser um amor pensado. Mas, de novo, ele pergunta em pensamento: mas como alcançar tão alta expressão de amor? Ele sabia que o amor que Jesus pedia para que ele exemplificasse era o amor incondicional. E ela diz apenas: trabalha. Ou seja, se hoje eu ainda não tenho o amor em plenitude, é preciso que eu trabalhe, porque nesse encontro, aprendendo com o outro e treinando esse sentimento, eu vou chegar no amor sublime. E aí, ele já sabendo, né, que teria muitas dificuldades, né, na jornada, ele já havia experimentado um pouco, né, das dificuldades dos companheiros, ele pergunta: e quanto ao desânimo destruidor da maioria? Ela diz: espera. Ou seja, cada um tem o seu tempo. Não sou eu que tenho que apressar, empurrar o outro, você tem que fazer isso. E é a esperança, não é esperar de braços cruzados. É a esperança. É alguém que sabe que se a semente do evangelho é a única semente que nós temos para a felicidade, para a nossa iluminação, então está tudo certo. Lembra da parábola do semeador? Não importa, eu vou sair semeando. Cada um que faça da semente, no tempo ideal, que o seu coração estiver pronto, o melhor que essa semente pode brotar. Então, como última pergunta, então, ele fala: e quanto à indiferença dos homens? Indiferença essa que ele sofreu em Atenas, mas também os muitos açoites, os apedrejamentos. Ela diz simplesmente: perdoa. Olha o roteiro da nossa vida em poucas páginas: o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. O perdão também merece uma palestra, né? A gente precisa conversar muito, né? Porque o perdão não é só aquele sentido restrito, né? De alguém nos fez algo e eu desculpo. Isso aí é um pequeno treino para que realmente, quando eu precisar perdoar, eu já consegui no sentido de não me ofender. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É eu já treinar para que, nos momentos mais difíceis da minha vida,
antes de me ofender, eu já compreenda, né, o outro. O Antônio está falando aqui, ao lado da minha mãe, que se chama Abigail, ela diz para todos nós, como você disse, esses dias que Jesus fez uma afirmação, que a gente faria coisas maiores ainda. Estamos fazendo? Sim, aos poucos, e basta que a gente se coloque à disposição para o trabalho. A tarefa está apenas começando, a Júlia está falando, precisamos seguir com fé, acreditar sempre. O Emerson, esperar é o verbo esperançar. E lembrando também que o sentido que Jesus disse aqui, que a gente poderia fazer muito mais, é porque até hoje a gente ainda não tem a dimensão real do bem. Porque quando a gente vai ao encontro de alguém na sua necessidade, um pequeno gesto nosso pode ser um grande bem para o outro. Um abraço, um colo, ouvir. Então, no sentido de que para quem faz, muitas das vezes parece pouco, mas para quem recebe o bem, ele tem uma grandeza indefinível. Então, depois de toda a sua trajetória, lembrando que no início, né, ele diz que ele era infeliz, né, porque o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, já no final da sua existência, né, quase retornando ao plano espiritual, com a sua tarefa cumprida, ele diz, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, de todo o sentido da mensagem de Jesus, que ele conseguiu compreender, ele conseguiu vivenciar. Apesar de sempre, né, ele relembrar, né, de tantas maldades, tantas crueldades que ele começou e que, né, por os seus comandados, destruiu a vida de tantas famílias, na medida das possibilidades, aquilo que estava ao seu alcance, ele conseguiu reparar e fez, né, da sua trajetória aqui, o que no encontro ali, né, que a gente descreveu aqui, as portas de Damasco, ele apenas encontrou Jesus, ali ainda era Saulo, ele, durante a sua trajetória, mudou o nome, né, era o hábito, né, de mudar o nome né, em momentos de transformação, passou a ser chamado de Paulo, mas foi por toda a sua trajetória que ele, né, especialmente no meio católico, ficou conhecido como São Paulo, para os espíritas, um espírito iluminado, mas certamente pouco importa, né, querer dimensionar quem era mais ou quem era menos, porque o que esse momento, né, do livro traz para a gente é que, independente do momento que nós estamos na trajetória, nós podemos também, né, fazer as nossas transformações, fazer o bem, né, sem esperar algo em troca. E a gente gostaria de sempre agradecer aí a presença de todos, lembrando do que eu comentei no início, que a gente ia falar, né, um pouco, né, do livro Paulo e Estevão, muito mais como um convite para que quem não leia, leia, quem já leu, releia. Agora tem audiobook também, né? Então é só colocar o fone de ouvido, deitadinho, né? Eu estou, de novo, em vez de ler, agora eu estou ouvindo, né? E eu passei por essas histórias agora nesses últimos dias, justamente essa passagem aí do encontro com Abigail e Estevão, e foi maravilhoso, né? Relembrar a emoção, tentar, né, se colocar, né, como alguém que, apesar da distância, estamos todos juntos, né? Combater o bom combate, como o Antônio falou,
e apesar de todos os sentimentos, né, o Paulo ainda diz, né, que séculos de trabalho não seriam suficiente para ele pagar a dívida que ele teve com o Evangelho. O fato de Jesus ter ido ao seu encontro fez com que ele se colocasse como um eterno devedor. Então, estamos juntos na caminhada, vamos dar continuidade aí semana que vem. A pandemia ainda não terminou, meus queridos e minhas queridas. Nós ainda temos um trajeto aí que é importante a gente se cuidar dos nossos entes queridos. Nós temos daqui uns dias o Réveillon, que normalmente é marcado por festa, por encontros com muita gente, e as recomendações médicas é que a gente, né, para que possa estar com nossos entes queridos num futuro breve, que a gente às vezes sacrifique, né, um encontro, um abraço, que as formas, né, da gente expressar amor hoje é de forma diferente, né, tá pedindo um pouco, né, de cuidado. Então, a Suzy vai encerrar com uma música e depois a gente dá os recados finais. A gente fica assim muito emocionado, né, de ouvir essas palavras, né, realmente muito lindo. Nós vamos encerrar com Aos Pés do Monte, eu e o Estevão, que não gosta de aparecer. Vamos lá? Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bom, pessoal, um grande abraço e um beijo a todos lá do Jardim Aeroporto que participam conosco, a todas as irmãs e irmãos que estão com a gente aqui de Franca, Águas da Prata, João Pessoa, Passos, Ribeirão Preto, São Paulo, Sertãozinho, Jeriquara, São Tomás de Aquino, Palmas. Se tiver mais alguém que eu não falei a cidade aqui, sintam-se abraçados. Obrigado pelo carinho. Essa noite deixa a gente muito emocionado e são vibrações aí que a gente leva durante toda a semana aí. Obrigado pelo carinho de todos. Flauzino, até breve, te espero aí nas próximas semanas. Tá ótimo. Obrigado a você. O prazer foi meu. E a sua vinda trouxe uns familiares seus aí que eu espero que esteja nas próximas também. Foi uma alegria revê-lo. Assustei, o Juninho está aí, foi muito legal. Pessoal, um bom início de ano aí para todos. Sintam-se abraçados e até breve. Um beijo a todos. Tchau, meu querido.